O tema da nossa mensagem hoje é missão dada, missão cumprida. Eu sei que você já ouviu essa expressão em algum momento da sua caminhada, principalmente se você é um pouco mais antigo aqui na igreja, você deve ter ouvido essa expressão e vivido alguns momentos interessantes dentro do contexto que ouviu essa palavra. E o texto que nós vamos ler é João 17, versículo 18. João 17, versículo 18. Vamos ler todos juntos? Muito bem, na minha tradução está assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Glória a Deus, não preciso nem explicar que o tema é missões. A Samara no começo disse que é a nossa primeira campanha do ano. Na realidade é uma campanha só o ano todo. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso processo. A partir de janeiro nós já estamos em campanha de missões. E por conta disso nós estamos desejando envolver toda a igreja. O meu desejo, sinceramente, irmãos, é que toda a igreja participe na campanha missionária. Quando eu falo de missões, o meu coração ele palpita mais forte. Talvez porque eu tenha sido missionário por muitos anos da minha vida. Já atuei em vários lugares de missões. Eu fui missionário na Convenção Batista Baiana, fui missionário na Convenção Batista Mineira, fui missionário na Convenção Batista do Estado do Espírito Santo e na Convenção Batista Brasileira também, na Junta de Missões Nacionais, sob o comando do Fernando Brandão, durante 7 anos. Então, quando eu falo de missões, o meu coração palpita mais forte, porque eu acredito, sinceramente acredito, que não há outra coisa que seja mais importante no contexto da igreja. Claro que a gente considera adorar a Deus como a coisa mais importante que nós podemos fazer. Mas abaixo disso, no nosso relacionamento humano, não há nada mais importante do que fazer missões. Tem nada. A igreja é missionária por natureza. A igreja ela foi comissionada por Cristo. A igreja ela tem o propósito de representar o reino de Deus cumprindo essa missão. Essa missão de pregar o evangelho de Cristo, de levar boas novas de Cristo às pessoas. E eu digo que não há nada que seja mais importante do que isso, pelo simples motivo de que não há nada que você possa oferecer para alguém que tenha mais valor do que o evangelho. E fazer missões é pregar o evangelho. Fazer missões é se envolver com a pregação do evangelho de Cristo. As boas novas que nos dão vida. Porque hoje nós adoramos aqui, hoje nós estamos aqui reunidos, um grupo bonito, expressivo, nós louvamos a Deus e é muito gostoso. Imagine um dia quando nós estivermos nos céus. E hoje, qualquer pessoa pode estar conosco. Nós não fazemos acepção de pessoas e qualquer pessoa do planeta Terra que quiser estar aqui, ele é bem-vindo para estar conosco. Agora, lá no céu, segundo as Escrituras, só vão estar os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aí você vai dizer, então quer dizer que Deus, ele faz acepção de pessoa? Não, ele não faz acepção de pessoa. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus deseja que todos sejam salvos. E Ele enviou Jesus Cristo para que todos sejam salvos. Mas algumas pessoas não querem. E é uma decisão pessoal de cada um. E o nosso dever como missionário é levar o Evangelho e falar para as pessoas do amor de Deus. Não é só uma questão religiosa. Se fosse só uma questão religiosa, você escolhia um grupo e frequentaria aquele ambiente e estaria tudo resolvido. Mas, segundo as Escrituras, Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Nós cremos nisso. Se você é evangélico, você crê nisso. Isso não quer dizer que ninguém, além dos que estão aqui dentro desta igreja, vão ser salvos. Muitas pessoas vão ser salvas, que não são batistas, que não são presbiterianos, que não são assembleianos, porque quem define quem vai ou não ser salvo é Deus. Nós não temos o poder de definir.
de dizer, ó, você vai para o céu, você vai para o inferno. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse poder, não tenho esse discernimento e não tenho esse conhecimento. Mas eu tenho o conhecimento das Escrituras que me orientam no seguinte: pregue o Evangelho a toda criatura. É a orientação de Jesus Cristo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então quer dizer, você crê e é batizado. Ser batizado é o testemunho público da sua fé cristã. Então esse é o objetivo de missões. E eu acho que não tem nada que possa alegrar mais o coração de alguém do que o sentimento de missão cumprida. Deus nos deu essa missão. Na grande comissão, Ele comissionou todos nós. Não são somente os missionários do campo, não são somente os pastores ou os evangelistas, mas todos nós somos comissionados. A grande comissão lá de Mateus e de Marcos, ela define que todos nós temos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, em todas as nações. E não tem nada que seja mais prazeroso do que você cumprir essa missão. E é duro, deve ser duro, eu não sei porque graças a Deus eu estou passando neste mundo pregando o Evangelho, mas deve ser duro passar pela vida, ou ver a vida passar, e não ter realizado os sonhos, não ter realizado a vontade de Deus, não ter seguido nos caminhos que Deus desejou que nós seguíssemos. Muitos de nós conhecemos a verdade e não nos dobramos à verdade. Muitos de nós até conhecemos e já ouvimos mensagens, canções. Acabamos de ouvir uma canção aqui, eu tenho um chamado, né, de anunciar o Evangelho, mas não temos coragem de encarar. E precisamos encarar. Olha, meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Nós estamos aqui em Medeiros Neto. Aqui existem outras tantas igrejas, mas nós temos a missão da parte de Deus de evangelizar nesse lugar, de fazer missão. Mais do que isso, nós temos da parte de Deus a missão de investir em missões. Investir nesses homens e mulheres que dedicam sua vida nestes campos que nós acabamos de falar aí, de ouvir aí alguns, em nível de mundo, de nação e de estado, e também local. Nós temos a obrigação de investir, já que nós não podemos ir, e que bom se nós pudéssemos ir. Eu já falei com o UA que eu quero ver se a gente planeja uma viagem missionária para 2024. Nós queremos ir. Nós precisamos ir. A orientação de Deus é para que nós possamos ir. Agora, quando você não pode ir, você ora, você clama por nação, por missões. Você clama pelos missionários, pelas pessoas que vão ser alcançadas. E além de orar, você investe também. O objetivo na nossa campanha de missões é levantar recursos. A gente vê algumas igrejas que falam assim, não, nós vamos dar uma oferta para a obra. Que obra é essa? Eu não sei, eu também não caminho com eles, eu não sei para onde eles enviam. Mas aqui nessa igreja, o recurso que nós levantamos em ofertas de missões são encaminhadas para as frentes missionárias. Esses 3 homens que você ouviu falar aqui nesta noite são os responsáveis dentro da Convenção Batista Brasileira por movimentar o projeto missionário. Um aqui no campo da Bahia, outro no Brasil todo e outro no mundo. E nós que somos igrejas cooperativas, nós cooperamos com a nossa denominação, não deixamos de enviar os nossos recursos. E esses recursos que nós enviamos são recursos que entram aqui na igreja. E esses recursos que entram aqui da igreja não vêm de uma instituição pública ou privada, vêm de nós mesmos. Somos nós que participamos. Quando nós tínhamos as 3 campanhas, acontecia que às vezes alguém se sentia constrangido, porque não queria dar uma oferta pequena e também não tinha condições de dar uma oferta grande e acabava nem dando uma oferta. Hoje em dia você tem a possibilidade de fazer uma oferta pequena mês a mês. E no final do ano você está cumprindo a sua tarefa de levantar recurso.
Claro que nós vamos fazer alguns movimentos estratégicos, o U aí já está pensando sobre isso. Nós teremos movimentos estratégicos aqui para levantar recurso e nós iremos enviar. Cristo, ele cumpriu a sua missão e glorificou ao Pai quando ele cumpriu a sua missão. Nós também precisamos cumprir a nossa missão e desta forma estaremos cumprindo aquilo que Jesus determinou para nós. E mais do que isso, estaremos sendo vasos nas mãos de um Deus vivo. E as pessoas vão ser alcançadas. As pessoas vão ser transformadas. Eu quero dizer para você que, e aí eu vou dizer uma coisa básica, mas não só você que está na igreja, nós somos transmitidos por redes sociais também, para que todo mundo que nos assiste saiba que igreja batista, igreja cristã, na realidade, é mais do que uma religião. O cristianismo é mais do que uma religião. Enquanto batista, nós temos um CNPJ. Enquanto batista, nós temos um endereço. Estamos aqui na Newton Farias 171. Enquanto batista, nós somos uma instituição conectada a outras instituições dentro de um contexto social. Mas no mundo espiritual, nós somos um povo que adora e que vive para a glória de Deus. Muito mais do que uma religião. Eu costumo dizer, irmã Sebastiana, e gosto sempre de insistir, que a igreja é questão de estilo de vida. É uma decisão de cada um, mas é uma questão de estilo de vida. E cumprir a missão de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, de fazer missões, não é outra coisa senão sinal da nossa responsabilidade cristã. Deus, ele tem depositado em nós a graça e a misericórdia todos os dias. E ele deseja que nós sejamos seus porta-vozes. Assim sendo, nós temos esta responsabilidade que precisa ser vivida, precisa ser assumida por todo mundo. Pastor, meu tempo é pequeno. Use uma parte do seu tempo pequeno para fazer isso. Pastor, o meu recurso é pequeno. Use uma parte do seu recurso pequeno para fazer isso. Pastor, eu tenho orado, mas eu não oro esporadicamente por isso. Então, eu não oro sistematicamente por isso, só esporadicamente. Então, comece a orar sistematicamente por isso. Sempre que você orar pelas pessoas que você ama, ore por missões. Porque aí você está orando pelas pessoas que você ama e que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Mas existem pelo menos 3 aspectos, quando nós falamos de missões, que nós precisamos considerar e que vai fazer com que nós tenhamos mais disposição para viver na nossa pegada missionária. Primeiro, nós precisamos entender que esta missão não é uma ordem que está sendo dada pelo pastor Godoy, nem pelo pastor Fernando, nem pelo pastor João, nem pelo pastor Genilson. Quem nos dá a grande comissão, quem nos comissiona para esta grande missão, é o próprio Deus. Preste atenção nisso. A grande comissão, ela procede dos céus. O próprio Deus é quem nos dá esta missão. E Ele nos dá essa missão porque Ele tem alguns objetivos bastante específicos. Objetivos que estão baseados na busca da humanidade que carece do amor de Deus. O Deus que nós cremos é um Deus ativo na missão de salvar o mundo dos seus delitos, dos seus pecados, da sua condenação eterna. Deus criou todos nós, sua imagem e semelhança, cada um de nós. A Bíblia diz que Deus ama todos nós, mas a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia também diz que todos nós somos pecadores. Então nós temos uma equação extremamente complexa, porque Deus é santo, Ele não tolera o pecado. Nós somos pecadores e Deus nos ama. Então a única forma de resolver essa equação seria mandando Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, para que através da sua
da sua vinda ao mundo, ele pudesse pagar o preço que foi determinado por Deus, a fim de que a justiça de Deus fosse cumprida. E ele fez isso. Ele veio, ele viveu quase 34 anos sem pecado, viveu nesse mundo tenebroso, viveu curando, salvando, trazendo palavras, fazendo uma interpretação correta da palavra de Deus. E na sequência, então, ele comissiona homens que o seguiam como seus discípulos. E estes homens, então, fundam o cristianismo. Jesus já havia profetizado a este respeito várias vezes ali nos evangelhos, né? Que a igreja surgiria. E nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo e a nossa missão, então, porque Deus ama a humanidade, é que nós sejamos as ferramentas para pregar o Evangelho de Cristo. Trabalhei em missões nacionais durante 7 anos, e ali eu vivenciei muitas situações extremamente complexas. Eu já estive na região ribeirinha, viajando ali, já estive em lugares indígenas, em projetos de evangelização dentro de tribos. Eu já estive em outros países, inclusive, já estive na Bolívia, já estive na Argentina. Na Argentina eu tive uma das experiências mais dramáticas em missões da minha vida. Nós estávamos num lugar, na cidade chamada La Plata, e aquele lugar ele é dominado por algumas entidades, e ali tinha um santo, que era representado por aquela figura da morte, aquele cara de capuz preto com a foice. Aquilo é um santo lá. E tem muitos devotos. Eu entrei num bairro, Los 80 é o nome do bairro, e naquele bairro nós andávamos, em cada casa, na maioria das casas tinha um santo daquele. A figura da morte, literalmente. É uma coisa horrível para nós aqui, né? Mas para eles é um santo, a figura da morte, na porta, com vela, com cachaça, com um monte de coisa ali. E eu entrei por ali com uma equipe pregando o Evangelho, e quase todas as casas que eu entrei, as pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador. Ali na região da irmã Sebastiana, na região Amazônia, andei por ali tudo. Andei ali por Belém, andei ali por Manaus, andei no Acre, e o que a gente vê são pessoas carentes do amor de Deus. Agora, não tem como você sair daqui, lá no Belém, em Manaus, ou no Acre, Santarém, Marabá, todos os lugares onde eu fui para pregar o Evangelho, porque não é tão simples. É uma viagem cara, é outra cultura, é uma outra linguagem, mas nós, quando vemos o que Deus está fazendo naquele lugar, a gente fica impressionado. Esse projeto da campanha contra a cárie, que o pastor Fernando falou, ele começou quando eu ainda estava em missões nacionais. É um projeto para poder levar Cristo e levar saúde bucal para aquelas pessoas. Você sabe por quê? Porque tem gente que mora ali, a irmã Sebastiana sabe, que às vezes para chegar num lugar que tem um hospitalzinho mais ou menos, é 15 dias de barco, 10 dias de barco, né? Por rios perigosos, cheios de situações difíceis, e os missionários estão por lá. Dentro da área de missões locais, aqui nessa cidade mesmo, não precisa ir longe não, você desce uma esquina, desce uma quadra, e vai ver a situação do pessoal. Hoje eles estavam voltando para casa, muitos deles, depois de terem sido recolhidos nas escolas por conta da última enchente destes dias. É uma situação calamitosa. De vez em quando eu recebo alguém aqui, buscando cesta, buscando uma palavra. De vez em quando eu vou lá, dou uma caminhada, converso com um, converso com o outro. Deus ama essas pessoas. E é o nosso movimento missionário que vai fazer com que todas essas áreas sejam contempladas, tanto lá no exterior, quanto em nível de Brasil, quanto no lugar que nós estamos também, e em nossa Bahia. Eu lembro que quando eu estava ainda na Convenção Batista Baiana, eu fui convidado para pastorear uma igreja numa cidade chamada Vanderlei. Alguém conhece essa cidade?
é perto de Barreiras, é lá do outro lado do mundo, chegando em Brasília, né? E eu fui convidado, mas a época não deu certo, porque eu já tinha um outro convite para cá, foi quando eu vim para Teixeira de Freitas. Mas eu não corri da raia, não. Aliás, não corri nem da raia, quanto mais da raia, né? Eu vim para cá porque eu entendi que era o lugar que eu deveria estar, até porque Vanderlei seria muito distante, e eu ainda tinha algumas pendências para resolver na minha vida jurídica, e por conta disso eu preferi vir para cá. Mas as pessoas estão carentes, e eu sei que quem manda na obra é o Senhor Jesus. É Ele quem comissiona. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. São palavras de Jesus. Missões é para todos nós, irmãos. Você está nos visitando aqui hoje, eu não sei se você já é evangélico ou não, mas eu quero dizer para você que você faz parte desse projeto missionário. Deus deseja que você também se envolva nesse projeto missionário. Que você tenha disposição para estar engajado nesse projeto missionário. Todos os dias morrem pessoas sem Deus. Todos os dias. Todos os dias. Pessoas que eu não sei para onde vão, mas que não têm uma boa visão a respeito disso. Nós precisamos entender que só o Evangelho é que nos conduz para os céus. E nós precisamos entender que quem nos dá essa missão é o próprio Deus. Sem a consciência dessa questão, sem uma ação firme no cumprimento da nossa missão, nós estaremos completamente enquadrados na questão de irresponsabilidade cristã, que já está na mente de muita gente, no coração de muita gente, dentro de muitas igrejas. Igreja hoje virou worship, né? É assim que chama. As igrejas, muitas igrejas, não tem mais uma visão de evangelização, é só aquela visão de festa mesmo. Virou uma mistura de coaching com igreja, com festa, com balada, eu sei lá. Né? E não é exatamente isso que é a igreja de Deus. A gente não está julgando esses irmãos. Cada um vai fazer a sua fé, exercitar a sua fé da forma que quiser, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. A palavra igreja quer dizer chamados para fora. Você é chamado para cá para adorar. Você recebe Jesus e aí você é enviado por Ele. E a primeira coisa que nós temos que lembrar é isso. É Cristo quem nos comissiona, a missão pertence a Deus e Ele deseja que nós nos envolvemos com ela. Segunda questão que eu quero te afirmar nessa noite. A missão é dada por Deus. É uma questão de responsabilidade de cada um, mas eu preciso te alertar. Nem sempre vai ser fácil. Em alguns momentos vai ser extremamente difícil. Você não faz ideia de quantos missionários nossos, nos países fechados para o Evangelho, são presos, são torturados, alguns até mortos, no decorrer dos séculos. Você não faz ideia como é difícil. No Brasil, eu não vou muito longe não, eu vou lembrar de mim mesmo em 95 mais ou menos, 94, 95, nós fomos fazer uma programação, Morro de São Paulo. E era uma programação que botaram um palanque, eu fui pregar naquele dia, e eu tive que sair dali escoltado, porque os nóia queriam me pegar lá de qualquer jeito, porque eu preguei sobre o Evangelho que liberta das drogas. E outra vez, em outro lugar, lá no Maranhão, num lugar chamado São José do Ribamar, alguém conhece? É na beira do rio ali, São José do Ribamar. Eu fui pregar nessa cidade, mais ou menos nessa época também. E de novo eu tive que sair protegido, só que dessa vez foi um grupo de uma igreja tradicional da cidade, que eu não vou falar qual é, que veio conduzida pelo seu líder maior, que quiseram impedir a nossa programação e quiseram inclusive me agredir naquele lugar. Estou falando de Brasil. Hoje em dia já isso acontece com menos frequência no Brasil,
Mas ainda acontece. Em alguns lugares, por exemplo, hoje um evangélico ele não pode entrar numa tribo indígena para pregar o evangelho. Sem uma autorização expressa da FUNAI e sem um convite expresso do cacique. Ainda existe, e existe muita perseguição, lá fora é pior. Mas você precisa saber que não é fácil. Toda missão tem objetivo, e é óbvio que quando tem objetivos a serem cumpridos, sempre tem os obstáculos. Ninguém disse que ia ser fácil. Jesus não disse, vai que vai ser mamão com açúcar. Ele disse diferente, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que nós precisamos entender. Vai ter obstáculo? Vai. Às vezes o obstáculo está em família. Às vezes o obstáculo está em família. Às vezes, de novo, eu vou usar meu exemplo, a minha mãe. Quando me converti, logo na minha primeira caminhada cristã, minha mãe falava assim, ó, você agora é crente, mas você para lá e eu para cá. Eu nasci em tal igreja, vou morrer em tal igreja, você cuida da sua, que eu cuido da minha. Falei, tá bom, mãe. Só que sempre mantivemos o nosso testemunho. Hoje a minha mãe serve ao Senhor para a glória de Deus. Com 83 anos servindo ao Senhor e indo na igreja, apesar de todas as lutas. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem obstáculo dentro de casa. Já tem pessoa já que foi ameaçada pela família. Se você for para a igreja, eu deserdo você. Se você for para a igreja, eu te tiro de casa. Se você for para a igreja, eu não vou mais na sua casa. Coisas dessa natureza. E hoje é mais tranquilo. Antigamente, eu não sei se tem alguma irmã mais antiga aqui que lembra disso. Tinha marido que falava assim para a mulher, ó, chegou 9 horas da noite, se você não chegar da igreja, eu tranco o portão, você dorme na rua. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Perseguição. De pai falar para filho, ou você sai daquele lugar, ou você sai da minha casa. Coisas dessa natureza. Tem perseguição, mas tenha bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Nós podemos e venceremos também. Precisamos entender que é uma batalha. Uma batalha que se desdobra não é aqui no campo humano, não. Meu inimigo não é a pessoa que não gosta de crente, não. Essa batalha é travada no campo espiritual. Seria uma dicotomia, o bem contra o mal, né? Vamos dizer assim. Eu não gosto muito de usar essa expressão, porque imaginar Deus lutando com o diabo é colocar muita moral na pessoa do diabo, né? Quem é o diabo e todo o inferno para lutar contra Deus? Não existe isso. Mas eles lutam. O bem e o mal lutam por nossa vida. O Espírito Santo nos protege, nos guarda. E o diabo tenta nos neutralizar o tempo todo. Ele é ousado, irmãos. Ele é tão ousado que ele tentou o próprio Jesus Cristo. Eu falei essa semana sobre isso. Jesus tinha acabado de ser batizado. O diabo vai lá e tenta Jesus. Se ele fez isso com Jesus, o que é que ele não vai fazer comigo e com você? E será que ele desiste no primeiro momento? Não, ele vai tentar você a vida toda, ele vai tentar a minha a vida toda. É uma luta, é uma batalha. Mas é comprovado que quando você tem um compromisso sério com Deus, você consegue vencer. O diabo, vosso adversário, vai estar ao seu derredor rugindo como um leão, buscando alguém para poder tragar. Não é verdade? Mas Deus nos livra das garras do leão. Você pode ir sem medo, meu irmão. Você pode ir sem medo. Quando eu fui para a Argentina, a primeira vez que me levaram para esse lugar, que eu comecei a andar naquelas ruas e vi as imagens, eu perguntei para o meu colega que estava comigo, argentino, o que é isso? Ele falou, isso aí é o San La Muerte. San La Muerte é o Deus principal que é venerado aqui. Dá vontade de ter medo, né? Já pensou, você está numa rua que quase todo mundo tem uma figura do diabo na porta, da morte, né? Que é o San La Muerte, é literalmente a figura da morte. Aquela figura que nós conhecemos, né? O cara com aquele capuz preto e aquela foice na mão. Mas em cada casa que eu entrei convicto que ele podia estar do lado de fora. Mas quem reina no coração dos homens é Jesus Cristo.
Senão a morte não pode suportar o Evangelho de Cristo. Nenhum demônio no inferno pode suportar o Evangelho de Cristo. Nossa luta não é contra as pessoas. Às vezes as pessoas vão ser movimentadas pelo demônio e vão nos encarar. Em alguns momentos eles vão nos encarar, em alguns momentos eles vão nos desafiar, em alguns momentos eles vão tentar nos enganar. Mas nós podemos perseverar firmes e humildes na presença de Deus, porque Deus nos dará a vitória sempre. Precisamos ter consciência que, apesar dos obstáculos, é Cristo, quando nos comissiona, Ele diz uma coisa no finalzinho da grande comissão, que é a chave da nossa vitória. Ele diz assim: eis que estou convosco de segunda a sábado. Ah, é todos os dias? Então dá um glória a Deus aí. Todos os dias, está conosco todos os dias, não é só de segunda a sábado, não é só no sábado, não é só no domingo. Todos os dias. Até quando? Então, todos os dias da nossa vida nós estaremos com Deus. Quando o diabo fizer careta para você, você olha para ele e ora em espírito: Senhor, olha aí, ó. Cuida de mim, Senhor. Agora, você tem que ter vida com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é importante. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Lembre disso. Você precisa ter vida com Deus. Quando a gente pensa em evangelização, em missões, não encara de qualquer jeito não, que vai ficar difícil. Eu fui uma vez conduzindo um grupo numa cidadezinha do interior do Pará. Me parece que foi a primeira cidade do Pará, não estou conseguindo lembrar o nome agora. E eu estava com um grupo de jovenzinhos. E aqueles jovenzinhos, em determinado momento, eles saíram para fazer evangelismo. Depois que voltaram, aí eles foram tomar banho e iam voltando à igreja, numa Assembleia de Deus, onde nós iríamos fazer um culto de adoração, encerrando aquele nosso dia. E eu estava no hotel também, havia terminado de tomar banho, quando alguém chegou correndo. Pastor, pelo amor de Deus, vai lá na igreja que está acontecendo um negócio muito horrível lá. Falei, o que que é? Ele falou, uma mulher que está endemoniada e ninguém consegue tirar o demônio da mulher. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu cheguei, tinha uns 5 em cima da mulher. Uns 5, não estou exagerando não. Um segurando num braço, outro segurando na perna, outro... Tinha um quase dando uma gravata, eu pedi até para ele afrouxar ali, porque cada um segurando a mulher de um jeito, e aquela coisa horrível, e a mulher gritando, e a mulher esperneando. Eu olhei aquilo, aí em oração eu disse para eles, pode soltá-la. Não, pastor, pode soltar a mulher. Aí soltou, a mulher quis reagir. Eu comecei a falar do amor de Deus para ela, ela ficou quietinha. E no final eu perguntei para ela, você quer aceitar Jesus como dono da sua vida? A mulher mudou o semblante. E ela fez assim. Eu falei, agora nós vamos orar por ela. Nós oramos, conduzi ela numa oração de entrega, e a mulher levantou sem demônio no corpo. Porque eu quero dizer para você que a melhor coisa para espantar demônio, se é que a gente usa esse tipo de coisa, não é exorcismo, não é óleo, não é murro, não é gritaria. A melhor coisa para expulsar demônio é pregar o Evangelho de Cristo, porque quando Cristo entra no coração da pessoa, a pessoa sai. A pessoa é curada e restaurada para a glória de Deus. E aí aconteceu algo interessante, uns 3 meses depois, eu estava em casa e recebo uma ligação daquela cidade. Eu não estou conseguindo lembrar o nome da cidade. Eu sei que foi a primeira cidade de Belém. E eu recebo uma ligação do pastor daquela igreja. E o pastor daquela igreja conversou comigo, falou, vem cá, pastor, você lembra daquela mulher que aconteceu isso com ela? Falei, lembro. Ele falou, pois é, eu estou ligando para você para dizer que hoje é o dia do batismo dela. Aquela mulher foi batizada e viveu muitos e muitos e muitos anos por ali, salva para a glória de Deus. Depois eu soube até que ela faleceu. Mas sabe onde ela está hoje? Nos céus.
porque ela foi alcançada por missões. Eu estava com um grupo missionário de São Paulo lá, comandando um grupo missionário de São Paulo. E nós vimos o poder de Deus manifesto. Deu para assustar, a mulher gritava, 5 pessoas para segurar a mulher. Quem não está acostumado fica com medo. Eu confesso que eu também não estava acostumado não, mas não fiquei com medo porque eu falei, não, aí qualquer coisa tem muita gente aqui vai segurar, mas eu creio em Deus. E aí eu orei a Deus, eu falei, ó Senhor. E aí Deus me deu a direção, prega o evangelho para ela. A única coisa que você pode fazer. E aí eu preguei, ficou todo mundo olhando porque ela parou de se bater depois que soltaram ela. E graças a Deus, aquela moça foi salva para a glória de Deus. E a última coisa que eu quero colocar para você aqui. Eu quero afirmar para você que quando você cumpre a sua missão, quando você abençoa outras pessoas, seja indo, seja intercedendo, seja investindo, você não abençoa somente as outras pessoas. Você é abençoado também. Crê nisso, irmão. Pode acreditar que é verdade. A palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Quer dizer o quê? Tem gente que acha que é o inferno que vai tentar entrar na igreja e a igreja não vai deixar. Não, é o contrário. É a igreja que pode chegar sentando o pé, metendo o pé na porta, como diria o Gilberto, o Rogerinho lá na sua instituição. Pode chegar metendo o pé na porta, que a porta não vai suportar. E se nós cremos que a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Deus, então nós podemos ter certeza de uma coisa: nós somos vitoriosos nessa peleja. Nós somos vitoriosos. Nem todos vão se decidir. Nem todos vão se converter. Por quê? É uma questão de decisão pessoal. Cada um decide o que quer da própria vida. Alguns não querem. Eu já dei exemplos aqui de coisas que eu vivi no passado, de pessoas que não quiseram e morreram. Eu estou fazendo uma reedição no meu livro, e nessa reedição eu estou incluindo 3 testemunhos. 2 de pessoas que nós tentamos salvá-los na hora da morte, e outro testemunho de alguém que aceitou a graça de Deus na hora da morte. Eu sei que dos 3 eu vou me encontrar com um nos céus. Aquele que aceitou o Evangelho de Cristo. A vida dele foi abençoada através da minha vida. Eu pude pregar o Evangelho de Cristo e eu não sou melhor que você não, irmãos. Alguém pode dizer, pastor, você é mais eloquente. Eu não sou mais eloquente, é porque a minha função requer isso. Mas tem gente aqui que de repente não consegue pregar um Evangelho de uma forma apropriada aqui em cima, mas que ora mais do que eu, me bota no bolso na oração. Às vezes um testemunho de fé no lugar onde você vive vai fazer mais efeito do que eu pregando aqui para determinada pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa não vem na igreja. Então lá ela vai ser alcançada. Às vezes na academia. Na academia eu gosto sempre de ir com alguma camisa que fale a respeito de Jesus e do seu Evangelho, esperando que alguém me pergunte a respeito, para que eu possa falar do que Deus pode fazer. Na sua roça, com os seus funcionários, ou com os seus colegas aonde você vive, falar de Jesus. Você vai abençoar a vida deles e de tabela você é abençoado também. É como em qualquer batalha, qualquer competição. Você vai para uma competição, você vai em busca da vitória. Você luta um bocado. Vamos pensar em futebol aí, que tem muita gente aqui que gosta de bola. Você vai para uma competição de futebol, inclusive o An de vez em quando ganha umas competições lá em cima, né, An? Muito bom nisso aí. Seu pai já não dá mais conta dessas coisas não, mas você, o Samuel, o Rick ainda dá conta. Estou brincando, viu? Se fizer um veteranos aqui contra os jovens aí, é capaz ainda de ter um bom jogo. Mas quando você vai para uma competição e você ganha, além da alegria, o que é que você ganha?
Além da alegria. O troféu, você ganha o prêmio. Você ganha o prêmio. Então, nessa nossa caminhada, no cumprimento de nossa missão, nós também temos prêmios para ganhar. Primeiro, é o fato de nós termos a convicção de que estamos obedecendo a Deus. Isso é um prêmio para a vida do crente. Já pensou? Você saber, porque ninguém sabe da sua própria integridade, senão você mesmo. Não é o que você demonstra ser, é o que você é de fato. Né? É por isso que alguém chega assim, às vezes fala para uma mulher, isso já aconteceu com a Rai uma vez. Ah, seu marido é uma bênção. Ela falou, vai dormir com ele para você ver só. Porque só quem conhece a minha intimidade é quem está próximo de mim. Então as pessoas, às vezes, nem ela conhece a minha intimidade como eu me conheço, nem eu conheço a intimidade dela como ela se conhece. Mas já pensou quando você tem convicção de que você é 100% íntegro ao projeto de Deus para a sua vida? Você pode dizer isso com convicção? Pastor, eu sou 100% correto dentro do projeto de Deus para a minha vida. Eu faço o que eu posso, eu invisto, muitas vezes com sacrifício, mas em amor. Eu participo nas ações missionárias. Eu me envolvo com a minha igreja. Eu cuido dos carentes. Olha que bênção, irmão. Porque cuidar de carente, com todo respeito, eu sei que tem irmãos que adoram trazer aqui, por exemplo, 1 quilo de alimento. Isso é bênção. Isso é bênção. Mas mais do que trazer o alimento, é atender as pessoas nas suas grandes necessidades, pessoalmente. Conversa com a Ana depois, fala, Ana, quando você for entregar alguma cesta, me convida, eu quero ir junto. A Ana que cuida dessa área aqui. Vai lá no 7 de setembro, ver a carência daquele povo. Aí alguém me disse essa semana, eu não gosto, porque parece que tem gente que vai lá, mas é só para comer o lanche, só para pegar a cesta. Que seja, irmão. Deus é quem vai fazer a obra. Deus é quem vai fazer a obra. Não tem aquele ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Se a água fura a pedra, quanto mais Deus o coração do homem. Deus faz a obra. Você não pode se decepcionar e nem tampouco decepcionar a Deus, porque o que Deus espera é que todos nós façamos missões. Todos nós sejamos úteis na missão que Deus nos confiou. Precisamos ser fiéis. Precisamos ter alegria e somos muito abençoados. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Começamos uma campanha. Quem não pegou o envelope ainda, pegue hoje, na saída. Eu vou pedir, para você ficar lá no final perguntando mesmo para as pessoas, já pegou seu envelope? Se não pegou, você entrega um. Para que a gente possa entender a importância de doar, mas de doar com alegria. Não é porque o pastor está pedindo, não é porque é um projeto missionário e eu tenho que participar, que eu faço parte da igreja, mas é porque eu tenho alegria em participar. Eu quero participar. Uma pessoa aqui que eu admiro muito nessa área é o João Clemente. João Clemente, ele faz questão de todo culto trazer a sua oferta. E o dia que ele não traz por qualquer motivo, ele me chama no canto, pastor, eu não pude trazer hoje, mas semana que vem... Não, João, fique tranquilo. Não, mas eu tenho que falar para o senhor. Semana que vem eu trago. Ele já entregou, eu acho que foi o primeiro, viu, que entregou a oferta missionária desse ano. De janeiro ele já entregou. E já está com o envelope para entregar de fevereiro. Já pegou de volta. É um exemplo, você é um exemplo para mim, João. E não é nem tão antigo na obra, ele tem 21 anos de convertido. 21 anos. E ele faz isso com amor, não é? Com todo o amor do mundo. Com todo o amor do mundo. Nós precisamos ter isso no coração. Precisamos entender que como verdadeiros filhos e filhas de Deus, não há outro caminho a seguir senão o caminho de Cristo. E no caminho de Cristo existe a proposta de missões. Eu até acredito que no meio de nós tem alguém que em algum momento vai desejar ser missionário. Eu já vi muito disso, missões nacionais.
quando a gente saía e fazia o apelo em campanhas de missões, em acampamentos, muitos se decidiam para se tornar missionários. E eu conheço grandes missionários no Brasil e fora do Brasil, que se decidiram por missões. No ano de 2015, chegou um grupo da Argentina, aqui no Brasil. Ele era um grupo de quase 50 pessoas. E eu fiquei responsável em conduzir esse grupo pelo Rio de Janeiro. E aí o líder do grupo perguntou para mim assim: pastor, onde é que a gente pode ir que seja um lugar que precisa mesmo do Evangelho e que nós sejamos úteis? Eu falei, que precisa do Evangelho é todo lugar, que se vocês possam ser úteis é em qualquer lugar. Mas eu vou levar vocês para um lugar especial. Levei eles para o Chapadão, no Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais perigosos. É ali o reduto do antigo Playboy, que morreu, né? Playboy morava ali na Pedreira, que era do lado do Chapadão. Levei de ônibus e tudo. Teve gente de Missões Nacionais que falou: você está maluco, rapaz? Eu falei: não, eu sei o que eu estou fazendo, vou levar eles para lá. Levei eles para o Chapadão. Tinha uma igreja na parte de baixo, né? Aí nós acampamos ali naquela igreja e à tarde subimos o morro. Fomos para uma praça. Lá no Chapadão, deixa eu usar uma expressão que é conhecida por todo mundo, o bagulho é doido. Para vocês terem uma ideia, no meio da mensagem, nesse dia, eles evangelizando todo mundo, e o pessoal tudo armado. Para você ter uma ideia, no meio da mensagem eu falei: bom, irmãos, vamos agora abrir as nossas Bíblias. Do meu lado tinha um cara que era o gerente do tráfico lá, o Davi, eu nunca esqueço disso. O Davi era o gerente do tráfico na época. E na hora que eu falei: vamos abrir as nossas Bíblias, ele estava com um fuzil. Ele pegou o fuzil, botou do lado, levantou o capote, meteu a mão aqui e puxou uma Bíblia para acompanhar a mensagem. Sempre, eu andei naquelas favelas do Rio todas. Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Chapadão, tudo que você imaginar no Rio de Janeiro, eu andei ali. São Gonçalo, Niterói, tudo. Não teve um lugar que eu fosse para não ver pelo menos uma pessoa entregar a vida a Jesus. Isso é missões. Imagina a alegria daqueles argentinos quando voltaram. Graças a Deus, todo mundo saiu inteiro e vivo. E foram embora para a Argentina levando no coração a experiência de terem estado em duas das favelas mais perigosas do Rio. Porque depois de levar no Chapadão, eu levei no Complexo da Maré, que é onde era a minha igreja. Reduto do crime também. Nós precisamos ter esse sentimento. Nós precisamos entender que não tem outra opção, meu irmão. Você quer viver uma vida cristã autêntica? Você tem que se envolver em missões. A campanha aqui é para levantar recursos, mas a campanha aqui é para tocar o seu coração também. Se envolva com missões. Eu quero que você fique de pé agora.